Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cajado de Papel. Hoje nós estamos aqui com Guilherme Amarino para conversar sobre um assunto muito especial: culto. Afinal de contas, o culto precisa de teologia? Como é que se faz culto? O que é um culto agradável ao Senhor? Essas e outras perguntas nós vamos discorrer aqui um pouquinho com a presença do Guilherme aqui conosco. Gui, bem-vindo, cara. E aí? Tudo bem, Zardini? Bom demais. Aí, prazer estar aqui, prazer conhecer tanto a Igreja do Bueno, tanto também aqui teu cafofo, que você grava as coisas. É isso aí. Muito prazer estar aqui e poder servi-lo e servir a igreja com esse papo. Obrigado, cara. Obrigado pela sua disposição. Espero que seja mais uma vez útil para quem nos ouve, para o reino do Senhor, para a igreja. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estar aqui conosco. Tamo aí. Gui, você tem pesquisado, muitos te conhecem como o músico, né, como o cara por trás aí de belas composições, de produção cultural. Também como escritor, né, recentemente tivemos aí Arthur e o Coração de Pedra. É isso aí. Fantástico, literatura para criança, né? Isso. No final, eu queria que você falasse um pouquinho aí para as pessoas acessarem. O Guilherme tem servido a igreja e o reino em diversas frentes. Louva a Deus pela vida dele. Mas uma atenção especial que o Gui tem tido é a liturgia e a teologia do culto. Nós queremos trazer essa discussão hoje para o Cajado de Papel. Como que nós devemos pensar o culto e, consequentemente, chegarmos a uma boa liturgia que honra a essência do que é o culto verdadeiro, o culto biblicamente orientado, e também pensarmos em aspectos litúrgicos, ou seja, aqueles passos ou elementos que compõem uma dinâmica de culto e adoração que vão sustentar os nossos princípios. Isso. Nós temos uma teologia bem formada para um culto cristão. A Bíblia nos fornece parâmetro para isso? Eu acho que uma boa pergunta para darmos o pontapé inicial aqui é: o que é o culto cristão? Certo. Isso faz parte considerável da minha vida, porque na ação pastoral nossa, lá na Igreja Presbiteriana em Alphaville, eu sou responsável pelo culto. Pela direção do culto, pela construção da liturgia, pela manutenção dela no serviço dominical. É até algo que vira uma ênfase para nós, né? Porque a maioria dos pastores dentro de cada igreja, nós estamos envolvidos durante a semana consideravelmente pensando o culto cristão, que Sim. é uma atividade, dentre várias das atividades da igreja, é uma das principais atividades, se não a principal. Sim. Né? Então, o domingo para nós é muito caro. Sim. O dia do Senhor é um dia que nós separamos para cultuar o Senhor todos juntos. É o dia que nós separamos para a adoração pública e tal. Então, se nós não refletimos sobre isso, se a gente não tem uma teologia de culto, se a gente não tem nem algumas horas na semana que nós paramos como equipe pastoral, como equipe de igreja para avaliar e para planejar o culto, quer dizer que a gente não se importa com isso. Sim. E como é que nós não vamos nos importar com algo tão nevrálgico, com algo tão essencial à igreja, né? Perfeito. Porque, talvez várias pessoas vão entender o seguinte: o culto é a vida. E de fato, a gente vai definir culto. O que é o culto? Qual é como é que é a representação da adoração ao Senhor, que é um culto a Deus, acontece na vida toda. É lógico que a gente não pode falar que a adoração cristã ela se resume no domingo, 1 hora por semana, num determinado lugar, senão a gente está contradizendo as próprias palavras de Jesus à mulher samaritana em João capítulo 4. No entanto, há uma parte considerável que a gente tem de adoração coletiva. Perfeito. Então, embora a gente discuta a adoração como a vida toda, o culto como toda a nossa vida, de segunda a segunda, etc., também precisamos de uma boa teologia sobre aquilo que fazemos quando a gente está todo mundo junto, Sim. adorando ao Senhor. Por quê? Porque isso é prescrição bíblica. Sim. É ordem bíblica. Há uma porção de salmos, uma porção de textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses, o apóstolo Paulo fala isso em Efésios. Há a questão em Hebreus também sobre se reunir. E a adoração coletiva ela é convocada, é uma ordem, é algo que Deus pede. Há um chamado à adoração, e é uma adoração que não é individualizada, é uma adoração pública e coletiva. Então a gente precisa pensar nisso. Perfeito. Então vou definir o culto. Esse culto
para a vida, que compreende todas as nossas ações, o nosso culto racional, etc., que o próprio apóstolo Paulo fala. No entanto, também há o culto público, ou o culto coletivo. E esse é importante. O que é o culto coletivo? É justamente quando a igreja, segundo os parâmetros instituídos pelo próprio Deus, responde em adoração a essa convocação. Perfeitamente. Como igreja. Então a igreja responde à adoração requerida ao Criador. Então esse é o culto público. Perfeito. E talvez o parâmetro de a vida como um culto, a gente pode pensar como a resposta da primeira pergunta do catecismo. Isso. Que o nosso fim é glorificar a Deus, ou seja, adorá-lo, né? O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Exato. Então beleza. É isso. Só que isso não nos exime de uma inteligência na nossa adoração pensada, né? Algo intencional para talvez atender o que é glorificar a Deus coletivamente juntos. Coletivamente organizados, né? Em rebanho, em congregação. Comunitariamente. Porque, assim, todo desenvolvimento teológico ao longo da história da igreja sempre foi meio pendular. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas a gente tá só falando sobre o domingo, nós estamos só aqui, não, o culto precisa ser a vida toda. E, de fato, isso é importante. Só que daí a gente vai pro outro lado. Era uma ênfase que precisava ser dada naquele momento. Exatamente. A adoração compreende toda a vida, aquele movimento da gente falar e a palavra missional saiu das nossas bocas, né? Não, você é um missionário na sua localidade. Isso é importante. De fato é essencial. No entanto, a gente não pode falar uma coisa em detrimento da outra. E aí quando a gente faz o detrimento da outra, no caso a gente para de falar sobre culto público, paramos de falar sobre o que fazemos como igreja quando estamos ajuntados pelo próprio Deus, porque é Deus que nos reúne, não é da nossa cabeça que a gente tira isso. Aí a gente começa a esvaziar o que acontece dentro do culto. Perfeito. E isso tem consequências. Sim. Eu vejo, recentemente, nós fizemos uma ação enquanto igreja local, em praça pública. A gente tem feito isso todo ano. A gente leva uma mensagem, cristã, a gente leva uma mensagem de ressurreição e a gente tenta comunicar isso de forma cultural, com música, com comida, enfim. Eu já falei isso até em outros episódios aqui, a gente comentou um pouquinho sobre isso. Mas eu tô ressaltando esse episódio onde a gente sai do nosso espaço de público coletivo, nosso salão de culto. Eu encontrei um irmão ali que ele anda próximo à igreja, ele não é um membro da igreja, mas é alguém assim, bem ligado à comunidade, conhece bastante gente aqui, falou assim, pastor, ele tá muito entusiasmado. Isso é igreja. Não é... Aqui a gente tem alguns programas, vou citar alguns programas da igreja que as mulheres têm o chá com elas. Não é chá com elas. Não é o churrasco dos homens. E foi citando programas nossos que a gente tem internamente. Não é culto dentro de igreja pra si mesmo e tal. E ele foi citando ali o que é a agenda da igreja, que acontece internamente e até em comunhão com os membros da igreja. E eu vendo esse desequilíbrio na abordagem. Eu entendo de onde vem essa emoção dele, esse clamor. Isso é a igreja. E eu queria muito que ele falasse, isso também é igreja. Exato. Isso também faz parte da nossa adoração. Mas eu vejo, portanto, que a nossa geração de pastores tem um desafio de redescobrir a comunidade local. Isso. Sobretudo de 2020 para cá, esses primeiros anos foram ameaçadores para a estrutura da comunidade. Um desafio, né, cara? Coletiva, de adoração pública coletiva, de valorizar o ajuntamento, o congregar. Por mais que pessoas ficaram com saudade, ficaram saudosas com a congregação, muitos não sentiram falta disso. Muitos, por não entender o valor do congregar, hoje acham que é opcional. Não entendem como mandamento do Senhor o congregar, o estar junto, né? Isso é talvez até uma construção errada do termo culto, do que é... Eu vou falar entre aspas aqui, mas é o que é ir à igreja, por exemplo. Porque, por exemplo, nesse quesito, ir à igreja. A igreja escocesa tem um jeito de falar isso diferente do nosso. Porque hoje você fala assim, vou no culto à igreja, então eu tô indo à igreja. Então é você, indivíduo, que está entrando no espaço que a gente chama de igreja. Isso pra gente sabe que não acontece porque eu sou a igreja. Sim. Os escoceses falam o seguinte, the kirk, que é a igreja, goes in.
Okay. Ou seja, a igreja adentra num espaço de culto. Opa. Então, quando acontece o culto público, que mais a gente chama, estou marcando nesse endereço aqui, ou naquele endereço ali, ou naquele horário, o que acontece é que a igreja está entrando num espaço para adoração pública. Perfeito. E oferecendo essa adoração pública e rendendo essa adoração pública a Deus como um coletivo. Então aí você já elimina talvez uma compreensão. Perfeito. E você começa a embelezar o estar junto, não só pelo estar junto, mas para cultuar a Deus, para responder ao chamado de Deus, que é um chamado coletivo. Outro ponto importante que a gente precisa ensinar: o culto é um meio de graça. Sim. A gente fala muito sobre os meios de graça individuais, né, como a oração, a leitura da escritura, a meditação, e a gente fala até um pouco sobre os meios de graça coletivos, né, os sacramentos, sim, a comunhão dos santos, e a gente começa a confundir a comunhão dos santos com culto. Tá. Só que o culto também é um meio de graça, e ele é particular e tem a sua peculiaridade, e é um pouco diferente do que a comunhão dos santos, que também é um meio de graça. O que é um meio de graça? É uma forma da gente entender os benefícios da salvação. Ou seja, os meios de graça acontecem na comunhão. Exatamente. Né? Não é uma coisa que suplanta a outra. E tanto na comunhão quanto no culto. E o culto em si, como meio de graça, me faz entender mais os benefícios da salvação que eu desfruto em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: não deixem de se congregar. Não deixem de estar juntos. Não, é por isso que na pandemia foi o maior desafio nosso. Sim. Porque a gente tinha 2 meses de graça que a gente estava privado. Da nossa própria comunhão, de sentar junto, de conversar, de estar ali passando tempo junto entre as famílias, entre as pessoas e tal. E o próprio cultuar juntos. Sim. Então é difícil, porque uma forma da gente entender os benefícios da salvação não é só entender soteriologia, né? Estudar teologia, etc. É eu entender quem eu sou, entender quem Deus é, entender como que Deus transforma o meu coração, entender qual é a missão que eu tenho que cumprir. Tudo isso faz parte da natureza da igreja que vai sendo compreendida quando nós cultuamos juntos, né? Então a importância do culto, ela não é só uma mera burocracia, não é só um preciosismo farisaico, sim, ou então um denominacionalismo. Não, a igreja presbiteriana faz assim. Não é isso. É que a gente entende de fato que quando a palavra é pregada, quando a palavra é cantada, quando a palavra é orada, quando a palavra é proclamada e ensinada, que são todas as coisas que acontecem no culto cristão, isso coletivamente há uma ação de Deus no nosso, sim, coração. O Pai nos acolhe, o Pai, ele prepara uma mesa pra gente, né? O assunto nosso maior é o Filho, porque o culto é cristocêntrico, e o Espírito Santo nos consola, confronta o nosso pecado, nos dá os dons e a capacidade para cumprir essa missão. Então, é uma ação de toda a Trindade na própria compreensão de como nós nos entendemos como igreja. Perfeito. Então, por isso que tem um teólogo francês chamado Jean-Jacques von Aumen, da igreja, ele foi para a Suíça, reformado, e ele diz o seguinte, que o culto é o vir a ser da igreja. Ele acaba se tornando a epifania da igreja, que é quando a igreja tem em si a compreensão da sua própria natureza. Perfeito. Mas por quê? Porque o culto ele reconta a história da salvação. Perfeito. Ele é um recontar do evangelho. Domingo após domingo, a gente não está falando do jogo do Corinthians com o Palmeiras, a gente não está falando de uma ênfase teológica, a gente não está falando de problemas da atualidade política, etc. Nós estamos recontando a história da salvação. Sim. E ao recontar a história da salvação, todas as outras coisas elas são ressignificadas. Sim. Porque é o próprio evangelho. Então, isso é bonito do culto. Sim. Acho que essa beleza a gente tem que restaurar, sim, sabe? Pegando até a estrutura do Van Hooser, que a gente comentava agora há pouco. Boa. De ensinar como a teologia redramatiza aspectos fundamentais da vida. Exatamente. O culto seria, nesse sentido, pegando as palavras desse autor aí, um redramatizar contínuo e repetitivo do que é a revelação de Deus para a vida humana. Isso, tem uma terminologia do pessoal que estuda a teologia do culto, dos teólogos e pesquisadores disso, que é assim, o culto é a atualização da igreja. Então o que acontece no culto? Eu olho para a Bíblia e vamos usar a terminologia do Van Hooser. Existe um drama da doutrina ensinado. E esse drama é um roteiro. Sim. Então é como se eu fosse um ator, ou atores e atrizes ali presentes no culto cristão, que estamos recebendo o nosso script,
E o culto cristão é um grande ensaio desse script para eu saber, cara, o que eu preciso fazer é isso. Então eu saio do culto alimentado para que eu viva esse drama e que eu aprenda que eu sou incluído nesse drama. Perfeito. Se acaso eu não saiba disso ainda. Então o culto ele é uma atualização das coisas. A gente pega assim, o seu papel é esse, o seu papel é aquele. Ou então aquela reunião antes do jogo, sabe? Que o técnico para e fala assim, gente, ó, isso aqui, você é ali, você é o ala, você tá ali, vai na ponta, você tá fazendo essa papel de volante, aí vocês vão trocar. Então o culto ele tem essa capacidade também, né? Dentre várias coisas. Eu não vou reduzir a só isso. Sim, perfeito. Mas ele tem isso. Mas até esse momento nós já navegamos aqui por vias muito distintas e preciosas do que é o culto. Sim. Ou de como o culto significa. Nós falamos sobre o que recebemos quanto ao meio de graça. Que o culto é e também da ocasião para que recebamos, como a ceia, como temos na oração, como temos na recepção da mensagem e tantos aspectos que a gente pode receber no culto. Tem também o fato de pertencimento. Sim. Do congregar, reunir, comungar, onde eu sou quando estou com os meus irmãos. Sim. Essa igreja que é quando está junta, quando congrega. Isso é experimentado no culto também. Com certeza. A gente falou do aspecto didático, de como o culto ensina, como o culto reatualiza, ressignifica, ele renova identidade, concepção, né, do que somos, de onde viemos, como ele redramatiza a salvação em si, a redenção corrente, criação e queda e redenção dentro de um aspecto de liturgia. Tudo isso e muito mais é o que abrimos mão quando deixamos de pensar com profundidade o culto ou simplesmente deixamos de pertencer a uma igreja local em culto público. A gente abre mão de tudo isso. Exato. No fim, a gente está perdendo o que é essa igreja. Sim. No fim. Embora a gente possa defender, não, mas eu consigo ser igreja no meu pequeno grupo, etc. No fim, a gente está esvaziando. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, ao ir para uma igreja, entrar numa igreja, entendo o que eu tô falando, né? Sim, o cara não é de uma igreja, o cara não pertence a uma comunidade, ele vai entrar na igreja. Entrou aqui na Bueno, por exemplo, ou foi lá na igreja presbiteriana de Alphaville. Quando ele olha a igreja cultuar, quando ele observa as músicas que cantam, o estilo de pregação, as leituras bíblicas, as orações, a forma de condução da liturgia, o que ele está observando ali é o pulsar vivo da igreja, que no fundo é uma exposição teológica da igreja. É sobre o que a igreja acredita e como a igreja vive essa teologia. Então por isso que a gente fala o culto como teologia viva. Então vamos supor, o primeiro lugar que qualquer pessoa vem, aí a gente está falando a pessoa indo à igreja, entendo o que eu estou falando aqui, ela adentra no espaço de culto. Uma pessoa que não faz parte da comunidade, uma pessoa que não conhece a comunidade, até alguém que não é cristão. E ela entra ali, ao ela ver o que é cantado, a observar, ouvir as músicas, observar como o liturgista conduz a liturgia, como são feitas as orações, como que o sermão é pregado, o estilo do sermão, as palavras são usadas. O que ela está vendo ali é o pulsar vivo da teologia da igreja. É justamente a teologia viva da igreja. Ela está aprendendo ali. Então o culto é o primeiro lugar que a gente aprende teologia. Inevitavelmente, os nossos primeiros passos em entender a história da redenção, em entender qual é a nossa esperança, em entender e absorver como ler o texto bíblico, é o culto. Então isso é importante, por isso que é tão crítico falar sobre o culto, porque o culto expõe, e aí vem o pulo do gato, porque o culto expõe o que a igreja acredita. No papel eu posso ter a confissão de fé de Westminster. No papel eu posso ter o manual do culto público. No papel eu posso ter a teologia reformada. No papel eu posso ter uma confissão de fé da igreja, uma intenção boa. Mas talvez na prática, no culto, eu possa estar dizendo outra coisa. Por isso que a gente tem que ter cuidado, planejamento, a capacidade de avaliar e reavaliar o que está sendo feito no culto. Porque é o culto que vai expor na prática a nossa teologia. Por mais que a gente diga, a gente tem a confissão de fé de Westminster aqui,
que não sei o que lá. Porque nossos princípios de fé são esses. Isso não garante a prática, né? Às vezes a prática pode ser diferente. Tá. E assim, aqui a gente vê dois lados de uma mesma moeda, que é a responsabilidade do pastor. Sim. Falando do presbiterianismo, assim, que isso existe em outras denominações de forma diferente, mas no presbiterianismo a liturgia é a cargo do pastor. Então aqui a gente vê uma responsabilidade de alguém que tem que sim se preparar. Sim. E que tem que refletir todos esses princípios, pensar, aproveitar essa grande oportunidade. Eu queria colocar dessa forma. O culto é uma grande oportunidade. Porque às vezes a gente vê como um peso, sabe? Sim. Na verdade, a maioria das pessoas vê como um peso, porque acaba decidindo as coisas 10 minutos antes do culto. Acontece tudo, muito aconselhamento, porque teve muita atividade dos ministérios de faixa etária, das sociedades internas, teve muita atividade na igreja, aí chega no domingo, 10 minutos antes do culto, se reúne, tudo, o que a gente vai fazer, que música que vai tocar e tal. E a gente não parou durante a semana para pensar o culto, e mais, eu vou ser um pouco mais radical aqui, não paramos durante a semana para nos preparar para isso. Nos preparar para o culto. Espiritualmente. Orar, Deus, amanhã é o dia do Senhor. Fantástico, é isso aí. Pai, prepara o meu coração para que eu separe este dia, assim como o Senhor merece, como está instruído na Escritura. Mas a gente não pensa isso. Esse, porque eu ia dizendo, é o outro lado da moeda. Um é a responsabilidade que a liderança tem, que os pastores têm. E o outro lado é, às vezes, a negligência, né? De não, agora você acrescentando, se preparar e preparar o ajuntamento. A gente se esforça naquilo que a gente acredita que é urgente e importante. Muitas vezes não preparamos o culto com o carinho que devemos, com o zelo que devemos. Não é porque a gente acha que o culto não é importante, é que a preparação do culto não é importante. E, consequentemente, desvalorizamos o próprio culto. Vai acabar que o culto ele vai ser um culto capenga. Sim. Ao trabalho meu de graduação, quando eu concluí a graduação, a monografia chamou Esquizofrenia Litúrgica, que é exatamente isso que eu estava falando. Quando a gente se preocupa mais com uma coisa em detrimento da outra. E aí tem duas dinâmicas. Uma delas é quando no papel a minha confissão é uma coisa e nas práticas é outra, gerando uma esquizofrenia. E a segunda coisa é quando eu, ao invés de pensar no significado do culto, do que o culto realmente é biblicamente, e a gente tem uma vastidão de produção teológica em cima disso, a gente acha que é pouco, a gente acha a Bíblia não trata muito sobre o culto cristão. Errado. Trata muito sobre a adoração pública, sobre a adoração individual, sobre a adoração e a relação da adoração com a missão. Ela trata muito sobre isso. E aí a gente fala assim, então eu não preciso me preocupar com o significado, consequentemente eu me preocupo com o significante. Ou seja, o que eu faço no culto, eu estou mais preocupado sobre o que tal irmão vai achar, o que tal irmão vai pensar, como que ele vai mais aproveitar. Sabe aquela esvaziamento do significado real da palavra para agradar o cliente? E no fundo a igreja vai virar um shopping, a igreja vai virar um grande comércio, etc, etc, etc. Dá pra fazer várias críticas aqui, mas o ponto há uma possível esquizofrenia como consequência desse esvaziamento, da não preocupação com o culto, etc. E vou te falar uma coisa, entre aspas e guardadas as devidas proporções, a igreja evangélica tá pronta para ser assim, tá pronta para esse aspecto mercadológico. É mais fácil. Você chega numa igreja e fala assim, não gostei. Não gostou do quê? Do volume, do estilo musical. Essas coisas pegam bastante. E talvez é um bloco que eu queria nos guiar aqui no último bloco, um pouco mais prático, para a gente ajudar a igreja que está nos ouvindo, os líderes, as pessoas encarregadas da liturgia, os ministros de música, de louvor, enfim, a equipe. E começar por aqui. Às vezes nós recebemos pessoas, candidatas à membresia da igreja, ou mesmo visitantes, e às vezes a membresia estabelecida que chega pra gente com critérios de avaliação muito subjetivos e não coletivos. O que você gosta e o que você não gosta? Talvez uma boa pergunta pra gente se fazer. O que nos agrada e o que não nos agrada numa experiência de adoração? O que deveria nos agradar e não está nos agradando? E o que está nos desagradando que não deveria nos desagradar? Que não é importante. Que não é importante, que não é critério de avaliação.
Muitas vezes nós já estamos vivendo isso, a igreja já está pronta para ter essa abordagem um pouco sensorial, um pouco individualista, mesmo que numa experiência coletiva. A pessoa vem, a pessoa frequenta, ela é de igreja, vamos dizer assim, mas ela tem um gosto particular. Não tem problema ter um gosto particular, mas quando a gente empurra isso para falar se um culto é bom, se ele fez sentido para você, a gente precisa, como a gente veio trazendo até aqui, a nossa discussão, de critérios um pouco mais profundos, bíblico-teológicos. Com certeza. Pronto. A partir daqui tem uma estética do culto que ela pode ser variável. Você pode, de repente, ter estilo musical, você pode ter cultura musical, você pode ter uma linha instrumentista, você pode ter elementos numa ordem ou noutra ordem, embora eu acho que o culto ele passa assim pela... Tem uma história. Pela uma história da doutrina, pela uma história da revelação. E nesse aspecto, eu queria abrir essa janela sobre o culto também como um diálogo com Deus. Sim. Onde Deus se revela e nós respondemos. E Ele fala e nós respondemos. Onde nós cantamos e Deus responde. Então existe também essa dinâmica. E a dinâmica do drama da doutrina bíblica. Ainda no parâmetro da cosmovisão cristã, criação, queda e redenção estão presentes na história do culto, numa liturgia de 1 hora, 1h30, 2 horas. Isso eu acho que é uma grande oportunidade de ser alçada para que a gente continue comunicando o evangelho a quem quer que seja. Com certeza. A ação de Deus e resposta humana é algo que Peter Brunner vai tratar, é algo que Jean-Jacques von Naumann vai tratar, James White vai tratar no livro dele sobre introdução ao culto cristão. E isso evoca justamente uma importância grande com o diálogo. Então Deus é um Deus que fala, mas também é um Deus que ouve. E na sua fala e na ação auditiva de Deus estão as suas instruções. A instrução que ele deu, bíblica e tal. Aí abre o Êxodo, vai lá ver quais são as instruções e como foi o recebimento dessas instruções pelo povo e dali para frente. Agora, é muito importante a gente entender que tudo isso são questões éticas do culto, não estéticas. Perfeito. E aí quando a gente fala de estética do culto, às vezes o que acontece com a gente, por isso que o maior problema do culto muitas vezes é: mas a igreja pintou a parede dessa cor ou daquela, mas o volume tá esse ou aquele, mas tocou esse ou aquele estilo. São todas questões estéticas. E a gente confunde a estética, pega essa esfera, que seria a esfera estética da esfera da soberania ali, Hermann Doyer, da Abraham Kuyper e tal, pega essa esfera estética e coloco os parâmetros que deveriam ser daqui dentro da esfera ética, do que é essencial. Pronto. Eu confundo as duas esferas. E no fundo o que acontece? Aquilo que é essencial vira algo mais marginal para mim. Opcional. Se eu vou ter oração, se eu vou ter confissão de pecado, se eu vou ter um ensino de doutrina, se eu vou julgar as letras do que eu estou cantando de acordo com a escritura ou não, porque eu estou muito mais preocupado com questões estéticas nesse aspecto, ou para um lado ou para o outro. Eu posso estar errado no culto cristão quando eu me preocupo demais com a emoção das músicas, com o exagero das emoções nas luzes, etc, mas eu também posso estar igualmente errado quando eu vou para o extremo oposto e desvalido toda essa excelência musical, porque ajuda a conduzir a igreja em adoração, o coletivo. Agora, o que é essencial no culto? A palavra de Deus já nos fala: ensinar e aconselhar uns aos outros, apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, ter sacramentos são presentes no culto cristão. A oração uns pelos outros, muito presente no culto. Os sacramentos eu já falei. E a pregação e a proclamação da palavra. Então isso acontece dentro da reunião. Sem esse escopo a gente não tem culto. A gente não tem culto. Então, e dentro desse escopo, eu tenho que entender que todas as vezes que isso é feito na Escritura Sagrada, eu estou no meio de uma explicação do que é o Evangelho. E como eu estou no meio de uma explicação do que é o Evangelho, ele é o recontar de toda a narrativa do Evangelho. Eu não posso privar um encontro do culto público em adoração, uma vez que ele é ação de Deus e resposta humana, de um dos pontos do Evangelho, da narrativa da redenção. Eu não posso privar essa sequência que a gente fala muito na teologia reformada: criação, queda, redenção, consumação. Eu não posso privar, porque se eu privo uma das partes, eu conto a história pela metade. Sim. Como é que eu vou contar a história de um Deus que criou o mundo,
criou o universo, fez tudo isso, e aí aconteceu que o pecado entrou por consequência nossa, por culpa nossa, e aí a queda nos separou de Deus, a queda nos separou uns dos outros, a queda nos separou da criação, e Deus tem um plano para isso. Ele envia o seu próprio filho. Eu tenho que contar isso. Enviando o seu próprio filho, eu estou contando para as pessoas que a redenção, que a possibilidade de que quando o ser humano se arrepende de seus pecados, quando ele dobra os seus joelhos diante de Deus, por isso que é importante a confissão de pecados dentro do culto. Sim. Porque eu estou contando isso, que existe a glória de Deus proclamada, a gravidade do pecado. Eu estou contando sobre isso. Então o ser humano ele é confrontado sim, só que tem a grandeza da graça. Perfeito. Porque Deus estende a mão aos pecadores e nos ama e se movimentou em salvação a nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos, fracos. Romanos capítulo 5. Então tenho que contar isso no culto, porque ao contar isso, a pessoa que está lá, ela se vê incluída nessa história, e aí ela pode ser acolhida, ela pode ser capacitada, ela experimenta a transformação e por fim, ela experimenta do envio. Porque tudo isso Deus não dá ponto sem nó. Perfeito. Deus envia a sua igreja. Por isso que no final de todos os cultos a gente dá a bênção. A resposta, a pregação e a bênção. Exatamente. E a bênção é justamente o envio missionário da igreja. É quando a igreja ela se vê, a gente aprendeu sobre isso. Sai autorizada. Cantamos, aprendemos, oramos, dizemos que vamos obedecer. Às vezes tem um cântico de resposta no sermão, às vezes é uma leitura bíblica, às vezes é o próprio sacramento da Santa Ceia. E então, ao sermos abençoados aqui, aí tem variáveis bênçãos, né? Normalmente é a bênção araônica, né? Que Deus sobre ti levante o rosto e tudo mais, Deus te abençoe e te dê paz. E aí a gente sai desse momento de culto que muitas vezes é chamado de adoração reunida ou ajuntada, nós saímos para agora uma adoração espalhada ou enviada. Né? Então nós somos enviados em adoração. Um comissionamento. Exatamente. Ao passar por um culto cristão biblicamente fundamentado, nós descobrimos, portanto, quem Deus é, ainda que de forma pontual e singela, a nossa situação diante de Deus, sim, a obra de Cristo, porque a pregação também deve ser cristocêntrica, em alguma medida ela vai revelar do nosso Senhor, e chegaremos no Evangelho, ou seja, o culto tem que chegar no Evangelho. E por fim, teremos responsabilidades e resposta para com o que experimentamos. Tendo isso garantido, e é muito bom que valorizemos isso, seja qual for a linha denominacional, eu acho que isso é bíblico para todo o evangelicalismo. Aqui, a partir disso, nós podemos então pensar no estético. Aí vai ter uma questão cultural. Vai ter coisa que vai fazer mais sentido e vai ter coisa que não vai fazer sentido. Vai ter música que não vai fazer sentido. Vai regionalidade. Exatamente. Né? Aí sim a gente pode pensar. Porque às vezes a nossa abordagem é tão enviesada e esvaziada que você acha que um culto está correto biblicamente porque ele tem hinos, falando da tradição presbiteriana ou batista. Tem os hinos então do cancioneiro, então o culto foi bom. Pera. Ou porque teve homem tríplice. Pronto. Assim você viu que esses elementos um pouco mais de tradição passam a tomar um lugar de elementos éticos ou teológicos. E mesmo quando a gente entende tudo isso, não é uma questão de a gente limar essas coisas do culto ou não utilizar mais. Tem que fazer sentido. É de embelezá-las. Isso. Porque elas foram colocadas ali em primeiro lugar, por exemplo, o homem tríplice, por conta dessa história. Eles não estão ali ao acaso. Sim. Não foi um capricho de alguém que falou assim, olha só e tal. Acabou se virando algo que faz mal para a igreja quando olhado apenas pelos olhos da tradição. Pronto. Mas isso é um ponto positivo demais. A mesma coisa para o regionalismo. Por exemplo, algumas igrejas que falam assim, o jeito certo de adorar a Deus é só com a nossa cultura. Mas espera aí, a cultura do evangelho não é essa que nos tira da nossa pátria e nos coloca na pátria dos céus? Então tem que haver uma dinâmica de exclusão da onde eu estou e uma dinâmica de abraço com a cultura do reino. Se eu prego o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho, não a cultura local usando o evangelho como ferramenta. Eu tenho que pregar o evangelho, talvez utilizando a cultura como ferramenta. Eu coloco as coisas nos seus devidos lugares. Por isso que o culto, quando o culto é de fato cristocêntrico e conta a história
de Cristo mesmo, o culto ele organiza todas as coisas da vida. Por quê? Aí quem fala isso é um dos professores lá do RTS, que é o Ligon Duncan. Ligon Duncan, baita teologia bíblica fortíssima, assim, pregação fortíssima. E o Ligon Duncan, ele fala, o culto ele descentraliza o eu. Porque o evangelho faz isso com a gente. Se o culto fala do evangelho, a consequência é a mesma. Deus me tira de mim mesmo e me lança para ele e para os outros. O culto é prioritariamente sobre um outro. Exatamente, não é sobre mim. Então, meus gostos individuais. Tá muito alta a música. Mas o pastor citou o filme que eu não gosto. Mas o pastor tá pregando em Hebreus e eu gosto de Levítico. Mas isso e aquilo. A mulher da SAF cantou mal hoje. Essas coisas são periféricas. E, na verdade, essas coisas são uma provocação ao nosso ser. Olha só que interessante. Quando você vai estudar a vida dos puritanos, eles tinham um jeito de sair do culto. Eles voltavam no caminho às suas casas e a discussão era a seguinte: o que o culto me ensinou? Quais foram os confrontos que eu recebi? Quais foram as consolações que eu recebi acerca das minhas angústias? E como que eu vou obedecer isso que foi dado a mim? Como alimento, como palavra, etc. Muitas vezes a gente entra no carro depois do culto e reclama que o guitarrista errou o acorde, reclama que o cara do som estava estressado, reclama que a pessoa do slide não passou a letra no tempo certo, reclama que aquele cara estava de shorts e não de calça, 10 minutos a mais. Reclama que a pregação foi longa, reclama que teve aviso demais. A gente volta do culto dizendo para nós mesmos e para os outros que a gente não está disposto a ser descentralizado, entendeu? Talvez até passando uma mensagem para si próprio, para a família, que nós não acabamos de viver um grande momento. Porque é um grande momento. Eu tento pregar isso para mim, para minha família, que o culto é um grande momento. Nós estamos chamando Deus para se agradar de nós, mesmo nós não sendo capazes disso, mas que por Jesus ele aceita aquele momento, ele aceita a nossa adoração, ele fala conosco, é um grande momento. Eu sei que às vezes é bater um pouco, porque pastor às vezes fica batendo na igreja e tal, mas a fala ela é proposital, assim, porque se eu, por exemplo, vai ter jogo do Corinthians no domingo à tarde. E aí, de repente, eu espero até o final para sair correndo na igreja e não me preparo para isso e tal. Não quero dizer que eu não posso ver o jogo, mas ele não pode me atrapalhar de estar com a igreja adorando. Porque à medida que ele atrapalha, o que eu estou contando para mim mesmo e para minha família é que esse não é um tempo separado. É que esse não é o dia do Senhor. É o dia de qualquer outra coisa. É o dia de almoço em família, é o dia do aniversário de não sei quem, é o dia do casamento de não sei quem, é o dia de não sei o que lá. O culto, ele é importante. Eu não tô sendo... Há linhas teológicas que são mais radicais do que eu tô falando agora. Mas o que eu quero dizer é a não importância para o horário do culto, para a presença e para essa preparação, ela revela muito sobre a posição que Deus tem e Deus e o seu povo têm no meu coração, entendeu? Porque a participação disso, da mesma forma que a gente discutiu o pós, eu acho que o pré ele também é importante. Perfeito. Gui, por fim, a gente pode pensar em algumas dicas práticas de como levar isso para o domingo, ou para durante a semana com a equipe pastoral. Sim. Ou se não tem uma equipe pastoral, tem eu e eu mesmo, o Espírito Santo, né? A pessoa que canta, que está responsável. Como planejar um culto? Como levar isso para a liturgia? Eu acho que sim, individualmente e as famílias da igreja que irão, como igreja, participar do culto. Então se prepare. Ore por isso durante a semana. Tenha um tempo de conversa com a sua família. No próprio domingo, separe o domingo. Isso é muito importante. Agora, para os líderes, é muito importante também um tempo durante a semana para vocês conversarem sobre isso. Às vezes vai ser uma manhã inteira, às vezes vai ser um momento de oração, um momento de definições, um momento de preparo. Não deixe para preparar o culto no próprio domingo ou no sábado. Prepare antes. É possível fazer isso. Na IP Alpha nós preparamos o culto na quarta-feira. Só que
várias coisas do culto do domingo já estão pré-definidas. A gente tem séries de sermões, por exemplo. Os textos já estão todos separados para os domingos todos. As músicas já podem seguir as essa músicas já as escalas já estão feitas, então os dirigentes junto com o pastor da área conseguem escolher as canções, conseguem discernir essas coisas. Então o tempo ali que nós temos de preparação litúrgica, ele é mais um briefing de tudo, né? E um tempo para oração também. Perfeito. Um tempo para todo mundo saber o que vai acontecer, porque é crucial. Algumas igrejas têm menos pessoas, talvez precisem de menos tempo, ou consigam fazer isso de forma mais prática, mais dinâmica, ou até com uma ligação, etc. Mas é necessário esse tempo de oração, é necessário esse tempo de preparo, é pedagógico isso, eu diria, porque conta pra gente que, peraí, o que a gente vai fazer é importante, sabe? Chegar antes, sabe? O pastor, vou chegar 5 minutos antes do culto começar, talvez conta alguma coisa para a igreja. Os líderes, a recepção, diáconos, presbíteros, chegar um minuto antes, ou então 10 minutos atrasado, também conta algo para a igreja, que não, mas isso aqui é só um negócio que eu posso chegar atrasado. O culto não é igual àquela reunião na casa da sua avó, que cada um chega num horário, etc. É lógico que tem todo esse ambiente familiar que muitas vezes a gente prega, e é importante que seja, mas só que também o culto ele tem uma ordem de ser. Porque senão o apóstolo Paulo, quando ele está discutindo com os coríntios no capítulo 11, e é um texto que a gente usa muito na ceia, ele não daria uma bronca falando assim, olha gente, vocês estão comendo antes dos outros chegarem, vocês estão atravessando aí, tem que esperar todo mundo. Então há uma ordem nas coisas acontecerem, e isso diz muito sobre a nossa intenção do que a gente está fazendo e de como a gente se entende igreja. Quase todas as repreensões de Paulo acerca do culto, ele faz muito isso nas cartas da igreja de Corinto, são com relação a coisas muito práticas da ordem de culto. Fala a ordem que as coisas aconteceriam, a questão da oração, a questão até quando ele fala das línguas, ele fala da necessidade de inteligibilidade no culto. Então, o culto ele tem uma mensagem clara. E então, nós estamos vendo aqui algumas noções básicas para a família se preparar, a família tem uma boa noção do que o culto é. Às vezes cabe aos pastores deixar isso bem claro, mas aos pais de família, mães de família, deixem claro para os seus filhos. Educar os filhos sobre a importância. Ensine a importância de estar presente, de congregar, ensine o quanto antes. E por fim, uma mensagem àquela família que pensa assim, eu acho que eu posso cultuar daqui de casa. E por uma opção, não vou mais. São coisas que acontecem, pessoas que acontecem. E aí, essa concepção, ela vem de um pós-pandemia com muita facilidade. Sim. O que dizer para um casal, uma família que tá numa situação dessa? Não, também vale, eu vou ficar aqui. Eu não tô aqui botando em xeque o culto doméstico. Eu tô falando sobre... Deixar de participar com a igreja toda. Isso em contraposição ao culto público, solene, dominical, com a igreja toda. Eu vou ser um pouco duro, tá? Tem 3 personagens no culto cristão. Deus que convoca o culto. O culto é dele, não é nosso. Não é na cabeça da igreja que brota o culto. Os parâmetros, os princípios, etc. É de Deus o culto. Então é ele quem rege as coisas que estão acontecendo no culto cristão. A igreja é o segundo personagem, é o participante do culto. É esse que responde. A igreja, ela responde em adoração àquilo que Deus pede, aquilo que Deus requer. Por isso que é um diálogo. Agora tem um terceiro personagem, que é o mundo. O que o mundo faz no culto cristão? Ele assiste. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, o mistério que Deus revela a Paulo, que é o próprio Cristo, o Evangelho, o cerne ali do mistério é o Evangelho, ele é revelado, inclusive nas regiões celestiais, pelo viver e demonstrar do amor que a igreja tem e do desfrutar da redenção que a igreja tem. No mundo. No mundo. E quem dá testemunho do Evangelho? É a própria igreja. E o mundo observa esse testemunho. Então o culto ele também é escatológico. Por quê? Nós proclamamos a volta de Cristo. E o culto ele é quase como um exorcismo do mundo. Então eu confronto os princípios do mundo. O culto cristão ele confronta os falsos cultos, as falsas, as idolatrias diferentes que nós temos e tal. Então alguém que não é a igreja não é um participante.
Esse alguém é um espectador do culto. Quando eu me coloco em casa, e a gente, é a terminologia, é a palavra que a gente coloca. Coloco em casa, sento no meu sofá, ligo a TV, coloco no YouTube da igreja, eu falo que eu estou assistindo o culto. Então quando eu fico deliberadamente em casa e não estou ali junto com a igreja, presencialmente, desfrutando do meio de graça público que é o culto, eu estou deliberadamente me colocando na posição de mundo, não de igreja. Isso é uma batida assim, dura, mas e tem consequências. Uau. Porque se o culto é um meio de graça e eu me colocar deliberadamente como mundano nesse aspecto, como não cristão, há consequências para o meu coração. Porque o culto como meio de graça, ele transforma o meu coração a amar mais a Deus e aos outros. Ele molda, ele forma, é a pedagogia e etc. Eu me colocar na posição do mundo, eu estou me tornando mais parecido com isso. Então, pro meu coração vai ter consequências. Perfeito. Na pandemia a gente passou por isso. Sim, gente que ficou meses e meses sem desfrutar disso e sentiu na pele. Casamentos que sentiram na pele, relacionamento pai e filho que sentiu na pele, gente que não conseguia mais trabalhar direito porque estava ou com burnout, ou com depressão no trabalho, etc. Consequências de talvez pessoas que se afastaram do convívio da igreja e do culto cristão. A gente passou por isso, sabe? A igreja aqui, a gente fez questão de deixar uma mensagem muito clara. Deus nos deu graça de perceber isso, porque era muito tentador tentar estar na Nova Jerusalém, estar em Canaã, ainda no deserto. Eu tô usando essa analogia porque assim, a gente quis simular muitas coisas que nós fomos privados. Sim. E a gente pôde perceber, enquanto conselho da igreja local, que em algum aspecto tinha lamento para ser experimentado. E tinha privação. Sim. Nós ficamos sem ceia por um bom período de Nós tempo. também. E entendemos que era tempo de lamento. Chorar pelo que estávamos privados de ter. Sim. E não tentar improvisar tudo de forma, às vezes, até artificial e virtual. Esvaziar a coisa. Era importante entender que estávamos empobrecidos, espiritualmente, comunitariamente. Então, hoje, quando eu abro mão de orar, de me preparar, de cultuar com intencionalidade e profundidade, eu estou deliberadamente vivendo um empobrecimento espiritual. Isso tem consequências para a vida prática. Perfeito. Tem consequências para o casamento, tem consequências para a criação de filhos, como eu disse, tem consequências para a imagem que eu tenho de mim mesmo. E aí, às vezes, a gente ignora isso. E como pastor, a gente tem que dar o aviso. Pastores avisam muito isso. E muitas vezes os membros da igreja, às vezes pastores também. Mas nada a ver isso aí. E aí a gente colhe consequências, sabe? E isso é importante. Por que eu tô falando que é importante? Porque talvez a coisa mais bela que a gente possa dizer sobre o culto cristão é que ele é uma antecipação da gloriosa vida eterna que nós desfrutaremos em Cristo Jesus. E como antecipação, ele administra a esperança que é em nós. Porque no culto cristão nós declaramos continuamente e repetidamente que Cristo é Rei. E ele reinará para sempre. E que ele voltará. E que o descanso eterno é dele, e que o futuro certo é dele. E esse futuro certo, ele se rompe no presente e muda o presente. E transforma o presente. E transforma as circunstâncias, talvez, angustiantes que a gente esteja vivendo, como a gente viveu na pandemia. Talvez transforma as situações agonizantes com o nosso próprio pecado, porque o futuro de Deus, ele transforma o nosso presente. Ele muda as coisas. E o culto, ele declara isso. O culto, ele fala sobre isso sempre, sabe? E a gente se privar disso, dentre todas as coisas que a gente já falou, para um cristão, é quase burrice, sabe? É jogar muita coisa fora. Ficamos aqui, então, com o culto, por fim, sendo uma antecipação, uma prévia, uma degustação daquilo que nós nem mensuramos, mas que está por vir. Isso. Por fim, Jesus fala em Apocalipse que ele tabernaculará conosco. Exatamente. Sendo o tabernáculo uma das primeiras formas organizadas de cultuar a Deus. Ele não está abrindo mão de tudo que ele está construindo na história para adoração, que começou, me entenda,
ao pé de uma árvore, mas que terminará mais do que numa cidade, num novo mundo. Ele não vai desperdiçar os processos de adoração. E hoje, na minha história, na nossa história, nós fazemos parte de um pedaço da adoração pública e da missão. Que Deus nos abençoe em fazer cultos mais inteligentes, mais bíblicos, mais conscientes, né, Gui? Amém, amém. E é interessantíssimo porque o texto de Apocalipse 21 diz que quando ele está olhando a cidade, ele descreve, ele fala assim: não vi na cidade um santuário. Não há templo na nova cidade. Por quê? Porque o santuário é o Senhor e o Cordeiro. E a sua glória ilumina como o sol. Porque não há necessidade de sol nem lua. Porque a luz tem como lâmpada o próprio Cordeiro. Perfeito. Aqui vemos a consumação do que o teólogo disse. O culto será uma teologia viva e experimentada no cotidiano. É isso mesmo. Aguardamos isso. Ah, com certeza. Aí dá um brilho diferente no culto, não dá? Isso aí. Dá uma vontade de você, não, vou na igreja no domingo. Cara, vou cantar sobre isso e tal. A gente tem que restaurar esse brilhinho do olhar que você tá, Zardinho. Esse brilhinho precisa restaurar. Amém, cara. E até o visitante, não igrejado. Exatamente. Ele vai chegar, ele vai receber, ele vai ter que responder. Mas é algo completamente ou assustador ou atraente. Exato. E é isso que a gente precisa comunicar. É isso aí. Muito bom. Cara, muito obrigado pelo Valeu seu você. tempo, pelo bate-papo. Que Deus possa abençoar todos que estão nos ouvindo. Amém. Glória a Deus. Siga esse canal, compartilhe com pessoas que querem também pensar as coisas do reino com a gente. Que Deus possa abençoar a sua vida através disso também. Recebi aqui Gui Yamarino, quero que você conheça o trabalho dele como músico, compositor, como escritor, como produtor cultural. Isso aí. E tudo mais você tem muitas coisas. A gente só arruma cansaço pra gente. A gente descansa na nova cidade. Né? É isso aí, depois a gente descansa no céu. Gui, quer deixar um recado aí, fazer alguma propaganda? Fique à vontade. É isso aí, gente. O meu recado é que vocês acompanhem o Projeto Sola. Nós estamos aí com um trabalho já há alguns anos. Também acompanha os processos todos da IPB Multi. Legal. São várias frentes, né? Legal. Eu estou lá como diretor de criação e arte na APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. E aí nós produzimos podcasts, videocasts, programas devocionais, programas musicais. Tem o Verdade e Vida com o Reverendo Hernandes. Tem vários outros programas que nós temos colocado lá e nos esforçado para dialogar com a cultura e também produzir conteúdo teológico para edificação da igreja. Legal. Então, usando a arte, a comunicação e a nossa criatividade a serviço do reino de Deus. Então, acompanhe lá IPB Multi, procura o canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem bastante coisa lá. Excelente. Gui, Deus te abençoe. Valeu. Obrigado pela presença. É nóis. Fica com Deus.